Bom dia a todos. Depois desse tempo de louvor, nós estamos preparados para abrir a palavra de Deus, ouvir a mensagem que Ele tem para nós hoje. Então, quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós estamos numa série de mensagens baseadas no livro de Atos e temos estudado já faz talvez aí uns 2 meses ou mais, fazendo uma exposição do livro de Atos dos Apóstolos, um dos livros mais importantes e empolgantes de toda a Bíblia. E hoje nós vamos estudar o capítulo 13. Nós vamos ler, à medida em que formos olhando os pontos aqui da mensagem, nós vamos lendo trechos aos poucos aqui para não ficar cansativo para nós. Mas eu quero começar lendo então Atos capítulo 13, versículos 14 a 25. Põe na sua Bíblia a leitura que eu vou fazer. Atos capítulo 13, versículo 14. De Perge prosseguiram até Antioquia da Psídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelo privilégio que nós temos agora de meditar sobre ela. E nós pedimos que nesse momento o Senhor nos dê uma mente atenta, livre de distrações e um coração aberto para que a Tua palavra e o Teu Espírito possam nos transformar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 13 relata então a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo fará 3 viagens missionárias e esse é o primeiro sermão do apóstolo Paulo no livro de Atos. E nós estamos aqui na cidade de Antioquia da Psídia. Se vocês olharem aí o mapa, Antioquia da Psídia é uma das cidades dessa região conhecida como Galácia. Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe são 4 cidades que fazem parte dessa região. E mais tarde, Paulo, então, escreverá a sua carta aos Gálatas. Então, os Gálatas são os habitantes dessa região.
E muitos daqueles que se converteram nesse dia em que Paulo pregou nessa sinagoga foram destinatários dessa carta aos Gálatas. E o nosso tema hoje é a soberania de Deus. Esse texto que nós lemos e o restante dele que nós vamos ler aqui na sequência, esse texto ele é repleto de referências à soberania de Deus, e eu quero refletir com vocês sobre 3 aspectos da sua soberania. Deus é soberano sobre a história, Deus é soberano sobre a nossa salvação, e Deus é soberano sobre toda oposição. Deus é soberano sobre a história, Deus é soberano sobre a nossa salvação, e Deus é soberano sobre toda oposição. Então, Deus é soberano sobre a história. E nesse texto que nós lemos, Deus é o sujeito de quase todos os verbos. Deus é aquele que conduz a história. Ele conduz todos os eventos significativos da história de Israel. Vamos nos lembrar que Paulo está numa sinagoga, falando então a judeus, e é natural que o seu discurso seja um discurso bastante judaico, um discurso que tem tudo a ver com a sua audiência. E Paulo menciona aqui vários eventos da história de Israel. Se você olhar aqui, próximo slide, da esquerda para a direita, você vai ver os eventos que Paulo mencionou. Deus é aquele que escolheu os nossos antepassados. Deus escolheu, chamou Abraão, Isaque e Jacó. Deus escolheu os patriarcas de Israel. Deus é o Deus do Êxodo, que libertou Israel da escravidão do Egito. Deus é o Deus da paciência, que aturou o povo de Israel durante os 40 anos no deserto. Deus destruiu as 7 nações em Canaã, e Paulo aqui faz então menção à conquista da terra prometida. Deus concedeu reis a Israel. Paulo menciona Saul, menciona Davi. E finalmente Deus enviou Jesus como o Messias de Israel. Ele cumpriu a sua promessa de enviar aquele que seria o Messias, o ungido, o rei. Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Paulo fala sobre isso nos versículos 29 e 34. E Paulo nos apresenta aqui a ideia de um Deus que faz coisas surpreendentes. Porque ninguém imaginava, ninguém esperava um Messias crucificado. E ninguém imaginava um Messias que se tornasse o primeiro a ressuscitar dos mortos. E Deus cumpre as suas promessas. Versículos 32 e 33 fala sobre isso. Deus, então, ele conduz a história de Israel. E essa história tem momentos de vitória, tem momentos de dificuldade, tem pessoas que são fiéis, tem pessoas que são infiéis ao longo dessa história, mas Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Isso fala sobre a soberania de Deus, que nós não estamos à mercê do acaso, nós não estamos à mercê dos poderosos, nós não estamos à mercê dos políticos, dos imperadores, daqueles que detêm o poder na esfera humana. Nós estamos debaixo do domínio soberano de Deus. Ele é o verdadeiro rei que conduz a história. E muitas vezes nós temos a impressão de que Deus não está agindo. Às vezes parece para nós que Deus está demorando em cumprir as suas promessas. E, de fato, do nosso ponto de vista humano, Deus às vezes parece meio
demorado. Se você olhar o versículo 20, Paulo diz: tudo isso levou cerca de 450 anos. Então, 450 anos é um período de tempo razoável. Mas a gente precisa lembrar que 450 anos para Deus não é nada. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, diz Pedro lá em 2 Pedro 3:8. Então Deus, ele é soberano sobre a história humana, mas ele também é soberano sobre a história de cada um de nós. Ele não está tão ocupado de cuidar das nações, de cuidar da humanidade, que ele não olhe para nós. Muito pelo contrário, o que a Bíblia nos apresenta é a ideia de um Deus que se preocupa com cada um de nós individualmente e que cuida de cada um de nós individualmente. O Salmo 139 é um exemplo disso. Nada nos acontece sem a permissão de Deus. E muitas vezes nós não entendemos por que Deus permite certas coisas na nossa vida. Por que Deus, às vezes, demora em cumprir as suas promessas. Muitas vezes, não sei se vocês têm essa impressão, mas muitas vezes parece que Deus tem filhos prediletos. Parece que Deus abençoa mais algumas pessoas e abençoa menos algumas pessoas. Mas a realidade é que Deus está conduzindo as nossas vidas de acordo com os seus propósitos. E Deus, ele não tem filhos prediletos. Deus, ele tem um propósito diferente para cada um de nós. Muitas vezes isso vai ser um mistério para nós. Por exemplo, como nós vimos na semana passada, nós não sabemos por que Deus poupou Pedro e livrou Pedro da prisão de uma maneira tão simples, tão fácil. Mas ele não poupou Estevão, ele não poupou Tiago, irmão de João. Mas Deus, ele tinha um propósito diferente para cada um deles. E nós precisamos então confiar no amor soberano de Deus. Tem 2 versículos, um do Velho Testamento e um do Novo, que eu gosto muito, Romanos 8:28 e Gênesis 50:20. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gênesis 50:20, José falando para os seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Para mim, Gênesis 50:20 é o Romanos 8:28 do Antigo Testamento. Deus, ele permitiu que José fosse vendido pelos seus irmãos como escravo, e o que eles fizeram foi algo profundamente injusto, grave, desumano, mas Deus transformou o mal em bem. E Deus, ele é especialista nisso, em transformar o mal em bem. Charles Spurgeon disse numa de suas frases: a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual o Filho de Deus repousa a cabeça à noite, dando-lhe perfeita paz. Nós não sabemos por que Deus decide agir dessa maneira, ou por que Ele permite certas coisas na nossa vida, mas eu e você podemos colocar a cabeça no travesseiro de noite e podemos descansar nessa soberania. Nós temos um Deus soberano e a sua soberania é uma soberania amorosa. Muitas vezes eu não entendo o que Deus está fazendo, mas uma das lições que eu tenho aprendido é que eu não preciso entender, eu preciso confiar. Eu não preciso entender o que Deus está fazendo,
Mas viver pela fé significa confiar que um Deus amoroso está conduzindo a nossa história pessoal. Principalmente naqueles momentos em que não parece. Mas viver pela fé é isso. Deus é soberano sobre a história humana, Deus é soberano sobre as nossas vidas individualmente. Segundo ponto, Deus é soberano sobre a nossa salvação. E agora eu quero ler com você Atos capítulo 13, versículos 26 a 41. Atos 13, versículo 26. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Então, um sermão bastante judaico, Paulo cita textos do Antigo Testamento, falando de Jesus como o Messias, o verdadeiro Messias de Israel. E nesse sermão, então, Paulo nos diz que Deus providenciou tudo o que era necessário para a nossa salvação. E Paulo nos apresenta aqui o Evangelho, versículo 32, ele fala: nós lhes anunciamos as boas novas. Boa nova significa Evangelho. E quais são essas boas novas? Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse Jesus que não foi reconhecido pelos judeus como Deus e como Messias de Israel, esse mesmo Jesus, ele foi injustamente condenado, mas ele é o Messias. E mais uma vez, assim como Deus fez com José, Deus transformou o mal em bem. Deus transformou a injustiça feita contra Jesus em algo bom. E é por meio de Jesus que os nossos pecados são perdoados. E todo aquele que crê é justificado. Os judeus, eles acreditavam que a justificação viria pela obediência à lei de Moisés. Vamos nos lembrar que Paulo está falando numa sinagoga. Então os judeus pensavam assim, que no dia do julgamento, Deus olharia para as pessoas e diria:
Estes aqui cumpriram a lei. Não cumpriram perfeitamente, mas procuraram cumprir a lei. Essas pessoas iam na sinagoga no sábado, essas pessoas circuncidavam seus filhos do sexo masculino, essas pessoas seguiam a dieta judaica. Em outras palavras, os judeus pensavam que por serem judeus, Deus iria declará-los justos no dia do juízo. E o que Paulo está dizendo aqui é que aquilo que nos declara justos no dia do juízo é a fé em Jesus Cristo como nosso substituto na cruz. Em outras palavras, você não precisa se tornar um judeu. Basta você crer, judeus e gentios, que Jesus é o nosso substituto, que Ele morreu pelos nossos pecados. Então Deus, Ele é soberano sobre a nossa salvação, porque nós não salvamos a nós mesmos. Não somos nós que conquistamos o perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados nos foi conquistado por Jesus Cristo na cruz. Ele é o nosso Salvador. Então, nós não salvamos a nós mesmos. Nós nos apropriamos, nós recebemos pela fé uma salvação que foi conquistada para nós. E esse é o Evangelho. E eu pergunto para você, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Você crê que Cristo morreu pelos seus pecados? Agora tem uma coisa muito importante aqui. Muitas pessoas dizem, eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados. Ok, legal. E eu vou viver a minha vida, vou continuar vivendo a minha vida como eu quero. Algumas pessoas transformam Jesus numa espécie de seguro de vida contra o inferno. Então, eu acredito em Jesus porque Ele vai perdoar os meus pecados. Legal, quando eu morrer eu vou para o céu, mas enquanto eu não morrer, eu vou viver a minha vida como eu quero. Satisfazendo as minhas vontades e sendo o dono do meu nariz. Se você crê assim, você não crê no Evangelho. Essa é uma falsa fé, porque a verdadeira fé, ela significa que no momento em que eu creio, Jesus ele não passa a ser apenas o meu Salvador, que perdoa os meus pecados, mas Jesus passa a ser também o Senhor da minha vida. E a partir do momento em que eu creio no Evangelho, eu não ganho apenas um Salvador, eu ganho um Rei. E eu quero, a partir de agora, conhecer a Cristo e fazer a sua vontade. A fé verdadeira, a fé genuína, ela vem acompanhada daquilo que o Novo Testamento chama do arrependimento. O arrependimento pelos meus pecados. Arrependimento significa mudança de mente. Quando eu creio no Evangelho, eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo a minha maneira de encarar a vida. Porque antes eu pensava assim, eu sou o meu Senhor, eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero. Mas quando eu creio no Evangelho, depois de Cristo eu penso, Cristo agora é o meu Senhor. E eu quero fazer a vontade de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, 15 e 17, vai aparecer projetado aqui. Paulo diz que Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A verdadeira fé, ela vem acompanhada de arrependimento
e ela vem acompanhada de uma transformação de vida. Então, Deus é soberano sobre a história, Deus é soberano sobre a nossa salvação. Terceiro, Deus é soberano sobre toda oposição. Eu quero ler com vocês agora Atos 13, dos versículos 49 a 52. Lucas conclui, então, essa visita de Paulo à Antioquia da Psídia com os seguintes versos. Atos 13, 49. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade. E provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Deus é soberano sobre toda oposição. A pregação do Evangelho, ela vai produzir 3 reações: indiferença, alegria, porque aqueles que se convertem experimentam uma grande alegria, como nós vimos no verso 52, e oposição. Às vezes uma oposição mais sutil, às vezes uma oposição violenta. Mas a pregação do Evangelho, ela sempre produz oposição. Foi assim no livro de Atos, foi assim ao longo da história da igreja e continuará sendo assim até Jesus voltar. Porque o Evangelho, ele continua sendo escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E as pessoas, elas se sentem ofendidas pelo Evangelho. O Evangelho nos mostra, por exemplo, que nós não podemos salvar a nós mesmos. O Evangelho, ele fere o nosso orgulho. Como que eu não posso salvar a mim mesmo? O Evangelho nos mostra que nós não somos pessoas boas. Nós somos pecadores merecedores do juízo de Deus. E as pessoas acham que elas não são tão ruins assim. Afinal de contas, algumas dizem, né? Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Mas o Evangelho diz que nós somos merecedores da ira de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. O Evangelho denuncia os nossos pecados. O Evangelho mostra para as pessoas que elas estão vivendo de um modo contrário à vontade de Deus. E as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não querem um Deus que diga a elas como elas devem viver. E elas se revoltam contra isso. Então, não se surpreenda se ao compartilhar o Evangelho, de repente, as pessoas se voltarem contra você e se voltarem até de uma maneira apaixonada. Não se assuste e nem se intimide. Porque se você experimentar uma oposição, se pessoas se levantarem contra você, saiba que isso está acontecendo debaixo da soberania de Deus. Se existe oposição, foi porque Deus permitiu. E o que Paulo e Barnabé fazem aqui, eles fazem aquilo que Jesus diz para fazer lá nos evangelhos. Eles sacudiram o pó dos seus pés e eles foram para outra cidade. Então eles não desistiram, eles simplesmente partiram para o próximo desafio. E aqui nós temos uma lição prática bem importante para nós. Se as pessoas para quem você falar de Jesus rejeitarem o Evangelho, rejeitarem a sua mensagem, não insista com essas pessoas. Não brigue com essas pessoas. Mas também não desista. Parta para outra cidade, ou no nosso caso aqui, parta para outras pessoas. Compartilhe o Evangelho com outros. A oposição é normal e nós precisamos
conviver com ela, sem que ela nos intimide, sem que ela nos assuste. Nós vivemos numa época em que as pessoas, elas se ofendem com muita facilidade. Elas reagem com muita paixão. E quando isso acontecer, fique tranquilo, não reaja. Simplesmente fale para as pessoas que querem ouvir. Eu quero concluir lendo com vocês, vai aparecer projetado aqui na tela, Filipenses capítulo 1, versículos de 27 a 30. Preste atenção naquilo que Paulo diz aqui aos Filipenses. Filipenses 1, de 27 a 30. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Paulo escrevendo essas palavras da prisão para os filipenses. Então, para concluir, Deus ele é soberano sobre a história. Deus ele está no controle da história humana e Ele está também no controle das nossas histórias pessoais, mesmo quando tudo parece fora de controle. Deus é soberano sobre a nossa salvação. Cristo conquistou a nossa salvação para nós. É Ele quem nos justifica. E Deus é soberano sobre toda oposição. A oposição, ela existirá, mas não se intimide, continue falando do Evangelho. Amém? Amém.